Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Rodrigues, trazendo para vocês uma videoaula sobre expansão marítima europeia. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o domínio italiano. O renascimento comercial europeu a partir do século XI, período da Baixa Idade Média, proporcionou um grande fluxo de mercadorias e o surgimento de rotas comerciais por toda a Europa, momento no qual emergiam duas potências comerciais, as duas cidades italianas, Veneza e Gênova. Lembrando que a Itália não era um país unificado. Existiam vários ducados, vários pequenos reinos e essas duas cidades italianas, elas se destacavam nessa rota comercial que envolvia não só a Europa, mas a Ásia, o norte da África e o norte da Europa também. As duas cidades portuárias estenderam sua influência sobre o Mediterrâneo, monopolizando o comércio de mercadorias orientais como perfumes, seda chinesa e especiaria, como pimenta, cravo, gengibre, noz moscadas, cominho, açafrão, canela, ruibarbo, sândalo, entre outros. Todos esses produtos que eu citei, eles eram exóticos para os europeus, ou seja, não existia na Europa. E fez o maior sucesso primeiro pela sua escassez no continente europeu, como também o seu poder de sabor que dava as refeições das famílias europeias, obviamente as ricas que podiam comprar com esses mercadores italianos. Então observe no mapa as duas cidades e todo o traçado de suas rotas, no norte, desde o norte da Europa até toda a extensão do mar Mediterrâneo e com conexão para os povos asiáticos. Então, comprar produtos vindas de várias partes do mundo conhecido teria que obrigatoriamente passar pelas mãos dos venezianos e genoveses. Uma informação muito importante é como era necessário encontrar rotas alternativas para a comercialização de produtos orientais e especiarias, que era controlado pelos italianos no mar Mediterrâneo, isso obrigou Portugal e Espanha a se meterem por outras rotas, que no caso deles foi o Oceano Atlântico em direção ao Oriente. Espanha e Portugal estimularam o comércio transatlântico por meio do investimento em tecnologia marítima e lançaram as bases para a expansão marítima europeia, que ficou historicamente conhecida como Grandes Navegações. Portugal. A partir do século XIII, aproximadamente, os limites geográficos de Portugal estavam definidos. Isso porque Portugal vai se envolver numa guerra contra os mouros, que são os muçulmanos que ocupavam o sul da Península Ibérica, e a formação do Estado de Portugal se dá como consequência da expulsão dos muçulmanos do sul do país. Era o primeiro país na Europa a inaugurar uma estrutura política centralizada ao redor da pessoa do rei. E Portugal vai ser o primeiro país a se desgarrar das características políticas e sociais medievais, vai submeter a nobreza, que durante a Idade Média tinha bastante poder, inclusive controlavam os reis, e nesse período, a partir do século XIII, Portugal vai ser um território onde os reis vão ganhar autonomia e submeter a nobreza. Além disso, vai se criar um corpo administrativo de funcionários públicos em nome do rei para garantir o funcionamento
desse estado. Em meados do século XV, Portugal impulsionou a navegação e as viagens de exploração pelas costas africanas. Essa era a alternativa tomada pelo rei de Portugal, já que o mar Mediterrâneo era controlado pelos italianos. A única forma de se chegar ao Oriente e estabelecer um rico comércio com os distribuidores de especiarias, ele teria que contornar o imenso continente africano e, com isso, chegar ao Oceano Índico. Não só isso, claro que o objetivo era chegar nas Índias, porém, no decorrer do contorno do continente africano, Portugal estabeleceu vários interpostos comerciais entre reis africanos, chefes africanos e líderes das esquadras portuguesas. A intenção era, com isso, controlar o comércio de escravos africanos e as especiarias do Oriente. O objetivo de Portugal era encontrar fontes de metais preciosos, chegar ao ouro do Sudão. É importante lembrar que o século XV diante é o período do metalismo. Então, segundo essa ideologia, os países que tiver que acumular mais metais preciosos eram considerados os países mais ricos do mundo, e sendo desses estados podendo interferir na política e na economia internacional. Consolidar novas rotas de comércio com o Oriente, especialmente o Sudeste Asiático, para negociar com a Índia na fronteira com a costa da África. Então percebam que o plano comercial de Portugal ele envolvia praticamente todo o mundo conhecido, a África e a Ásia. No século XIV, Portugal conquistou unidade de seu território sob o reino cristão, e no final do mesmo século, uma dinastia portuguesa passou a liderar a monarquia estável. Então, a guerra contra os mouros, em nome da igreja cristã, em nome do catolicismo, ele funda esse Estado moderno português e consolida aí a unificação de todas as regiões do que hoje a gente conhece como Portugal. Península Ibérica era composta pelos territórios de Portugal e de Espanha juntos. Essa posição geográfica dos dois países trazia alguns privilégios e vantagens, como os estados localizados na Península Ibérica encontravam-se em melhores condições para alcançar a expansão para além-mar. Os reinos ibéricos localizados na área onde o mar Mediterrâneo encontra o Atlântico têm uma ampla costa nesse oceano. Os ventos alísios que sopram da Europa para a América e vice-versa são favoráveis à navegação para o oeste. Além disso, a área era um passo necessário entre as rotas comerciais que ligavam Itália e França aos países do norte da Europa. Então, vamos ver no mapa, é justamente nesse encontro entre o sul de Portugal e Espanha e o norte da África que se torna a única saída do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, que era controlado pelos países ibéricos. Então isso dava um certo privilégio aos dois países. Com o crescente investimento das coroas portuguesas e espanhola no comércio marítimo, houve o desenvolvimento da tecnologia. Essa tecnologia ela é primordial para ter sido possível uma expansão marítima do nível que aconteceu durante o século XIV. Vejamos algumas dessas tecnologias. A cartografia,
é o estudo dos mapas, ou seja, das representações gráficas da superfície terrestre. No período das grandes navegações, cada expedição de exploração tinha um cartógrafo estudioso que auxiliava na localização e na sistematização das informações coletadas. A presença do cartógrafo nessas expedições era tão importante que eles foram responsáveis pela atualização dos mapas a cada nova área descoberta pelos europeus. Quando eu digo descoberta, numa visão do navegador, certo? Então, a cada área que os portugueses chegavam e que eles desconheciam, então os cartógrafos eram responsáveis por refazer os desenhos dos mapas. Caravela. Embarcação ideal para as explorações em alto mar de grande relevância na época das grandes navegações. Então vejamos aí por que as caravelas se diferenciavam das outras e foi ideal para as grandes navegações. O casco alongado e as velas grandes, em formato triangular, garantiam maior velocidade e facilidade nas manobras, permitindo a navegação em zigue-zague contra a direção do vento. Além disso, as caravelas eram embarcações menores para a época, eram mais rápidas e poderia-se com elas carregar uma grande quantidade de tripulantes e também de mercadorias. A bússola, instrumento de localização e orientação composto de um ponteiro magnetizado. Esse ponteiro magnetizado ele sempre aponta para o Polo Norte. Então, para o navegador daquela época, a bússola foi revolucionária porque, sabendo que o ponteiro aponta sempre para o norte, então o navegador experiente ele vai saber apontar onde são as outras orientações geográficas. O astrolábio, instrumento naval utilizado para determinar as coordenadas e a posição dos astros do céu. É importante frisar que antes da criação desses objetos, a única forma de se orientar nas navegações era pelo céu, né? Pelas estrelas e dentre outros. Com esses instrumentos foi possível se orientar durante o dia também. Isso foi altamente revolucionário. Cartografia, caravelas, bússola, astrolábio. Essas são as 4 tecnologias e conhecimentos que vimos anteriormente que foram cruciais para o sucesso das grandes navegações. Agora, que tal praticar? Esse é o momento de praticar. Então resolva as questões sobre esse assunto e vamos revisar. Revisar é importante para fixar tudo que você viu aqui na sua mente. Se você achar necessário, reassista esse vídeo